de Araújo, presidente da CPADERJ, da Convenção de Pastores e Evangelistas das Assembleias de Deus do Estado do Rio de Janeiro, localizada a nossa sede provisória ali em Santíssimo. E nós vamos bater um papo com esse homem de Deus, esta pessoa maravilhosa, em que tem uma história de vida que vai servir de muita edificação espiritual para todo o povo de Deus e principalmente para os novos ministros, né, que estão aí militando na obra do Senhor. Você vai ver de onde Deus tirou ele e onde Deus o colocou. Isso tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Você que é ministro da CPADERJ, já está com o link aí, já vai entrando, já vai se inscrevendo no nosso canal, deixando aquele like, apertando o sininho da notificação. E nós vamos conversar com ele. Pastor Valdemir, prazer recebê-lo aqui, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Pinheiro, para mim é uma honra estar aqui, sendo entrevistado, né, pelo Senhor. Espero que as pessoas que estão ouvindo, assistindo ao podcast, que possa estar conosco e dê uma boa audiência. Glória, né? a Deus. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Pastor, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei da sua ocupação, é muito grande, né? E deslocar lá da Zona Oeste para vir aqui no nosso estúdio, nos dar esse tempo. E o meu objetivo é mostrar para as pessoas, e também da nossa igreja, do nosso ministério em particular, também o Ministério Vinde, né, a Devinde, conhecer a sua pessoa, um pouco da sua história. E aí eu sempre inicio falando da cidade onde o senhor nasceu, falar um pouquinho dos seus pais, da sua família, da sua origem, pastor. Como é que foi? Não, a cidade que eu nasci é uma cidade bem conhecida, né, que é Barreirinha, onde ficam os Lençóis Maranhenses. Ah, né? sim. Foi lá que eu nasci e permaneci até 1 ano de idade, nessa cidade. Sim, sim. né? Dessa cidade, meus pais mudaram e foram para uma ilha, no litoral do Maranhão, no norte do Maranhão. Exatamente uma ilha bem isolada de tudo. né? Então, ali eu permaneci até os 16 anos. Eita. 16 anos pescando, né? Vida primitiva. Vida primitiva. Eu era um aborígene, né? Um aborígene. Andava sem roupa, até com 12 anos de idade, sem mesmo? roupa, né? E Interessante, hein? pão, né? Pra você ter uma ideia, pão, no caso eu fui degustar um pão com 12 anos de idade. Meu Deus. Um picolé, eu fui com 14 anos. E quando fui Que isso? tomar um picolé, pela primeira vez eu soprei Incrível o picolé, isso, hein? achando que estava pegando fogo, devido à fumaça, devido ao gelo, né? Para você ver como era tão primitiva, né? Muito primitiva. Então a alimentação era à base de raízes, essas coisas, né? Peixe, Peixes, né? fruto do mar. Então, vamos dizer, nosso café da manhã era camarão com farinha d'água, né? Aquele que eles chamam de tiquara lá, né? Literalmente, farinha com água, né? E o camarão seco ou sal preso, como eles chamam lá. Meu Deus. E no almoço, peixe com farinha, né? No jantar, peixe com farinha. Então, passei a vida inteira comendo peixe. De ômega 3 está tranquilo, Tô então. tranquilo. Que interessante. Aí, como é que, depois desse tempo todo de 16 anos, aí como é que o senhor veio direto para o Rio de Janeiro? Como é que foi a sua vinda para o Rio? Eu fiquei Já estou 16 pulando aí anos, várias né? etapas, Eu né? fiquei 16 anos e lá nessa ilha, ela teve um problema de erosão, né? O mar veio tomando conta da ilha e aquilo ali hoje não existe mais. Essa ilha que eu estou me referindo, ela não existe mais. Então foi o motivo de nós nos mudarmos para a capital. Aí meus pais vieram para São Luís, né? E ali eu cheguei em São Luís, onde eu, pela primeira vez, vi luz elétrica. Casa de alvenaria. Eita. Né? Pela primeira vez. Foi lá em São Luís aos 16 anos. E aí, ali em São Luís, já começou a trabalhar, desenvolver alguma Sim, aí em São atividade? Luís foi que eu comecei a estudar com 16 anos. Né? Até ali eu não sabia ler. Teve que recuperar, né? Todo esse tempo. Nunca tinha ido para a escola. E ali foi que eu comecei a ir para uma escola, estudando à noite e trabalhando no período do dia para ajudar meus pais. Né? Ali fiquei até os 18 anos fazendo isso. E com 18 anos eu fui para Belém.
fui trabalhar numa empresa por nome Camargo Correia, Ah, que era a Camargo construção na Correia. época da barragem Tucuruí, da barragem elétrica de Tucuruí. Eita. E aí, a partir do Camargo Correio, veio para o Rio, não? Aí, Sim, sim. é. Aí eu fiquei lá um tempo, aí pedi demissão da empresa e a intenção era voltar para casa dos meus pais. Aí quando eu cheguei lá e tal, vim, sentei na rodoviária, um banco da rodoviária de Belém, pensando na vida sozinho. Para onde eu vou? Para Para onde onde eu eu... vou? Aí veio várias opções, né? De lugares, São Paulo, Brasília, Fortaleza, né? O Sul. Aí, de repente, veio uma voz forte, aquela voz, Interessante, hein, né? rapaz? É. A voz Voz de quando veio, Deus, né? quando falou assim, Rio de Janeiro, eu levantei. Aquilo foi tão forte que me levantou daquele banco que eu estava. Meu Deus, Aí eu fui ao guichê. Não tinha passagem para o Rio, tirei para Brasília, Brasília-Rio. Sem saber onde era o Rio. E não conhecia não conhecia ninguém. ninguém no Rio de Meu Janeiro. Deus. E como é que chega aqui no Rio de Janeiro aí sem ninguém? Aí o que o senhor fez aqui? Como é que foi essa história? Bom, essa história foi o seguinte, eu cheguei aqui no Rio de Janeiro, foi em 78, né? 78. E nesse período era um período muito bom de emprego aqui no Rio de Janeiro, Ah, né? Tinha anúncio de emprego. o Rio era a capital, né? Na não, época. nessa época ainda já era. Já era. Não era Já tinha mais, Brasília, tinha já? Brasília. Ah, tá. Aí, Brasília 50, anos 50. aí eu vi no jornal que uma empresa por nome Setemco estava fechando, precisando de trabalhador para trabalhar na construção da estação de metrô em Botafogo. Sim. Aí eu fui lá ver, fichei na empresa, dei a sorte que a empresa tinha um alojamento, que podia morar na empresa e trabalhar na empresa. Então, veio a calhar a minha necessidade, tá certo? Eu comecei a trabalhar e morava ali na empresa, em Botafogo. Sim. Foi o meu primeiro emprego aqui em Botafogo, como servente. Eita, que história, né? Interessante demais a história do senhor. Vai dar um livro, né? A gente vai fazer o livro, em nome de Jesus. Isso aqui nós estamos pulando etapa, né? Pulando etapa, porque aqui o podcast não tem muito tempo. Mas interessante. E a partir daí, então, começa a tua vida, né? Tocando a tua vida, ganhando o teu dinheiro. Sim, ganhei meu dinheiro e tal. Alugou a primeira casa e tal. Isso, a primeira casa que eu aluguei foi depois que eu casei. Ah, sim. Porque eu cheguei aqui, com 3 meses eu casei. Aliás, com 7 meses. Sua esposa já era daqui? Não. Era Ela de lá? veio de lá. Meu casamento também é outra... É mistério, né? É outra história, tá certo? Eu, quando era jovem, eu orava a Deus. Eu pedia a Deus que me desse uma esposa. E meu pedido era simples, era só me dar uma esposa que não venha, que me ajude no meu ministério, que não venha me atrapalhar, porque desde jovem eu sempre tive esse apelido de pastor, porque onde eu estava eu falava de Deus. Eu sou crente, eu sou desde berço. Eu já nasci. Ah, sim. Os seus pais eram evangélicos. Era evangélico. Tá certo? O meu nascimento também é uma outra história interessante, que depois eu te conto. Aí orando, Deus me deu um sonho, o primeiro sonho, casando com uma menina. Aí eu caí na bobagem, né, de comentar esse sonho, né, com ela. Ela, então, disse que preferia morrer do que casar comigo. Oh. Mas também foi um sonho, não tinha pretensão nenhuma não de tinha namorar. nada certo. Não tinha nada certo. E aquilo ali, relevei numa boa. Viajei para Tucuruí, para trabalhar lá em Tucuruí, no estado do Pará. Lá eu tive o segundo sonho, casando com ela. Quando eu tive o segundo sonho, casando com ela, aquilo ali já me deu uma certeza que seria ela escolhida. E a confirmação. Quando eu saio de Tucuruí, que venho para o Rio de Janeiro, com 15 dias ela chega. Tirando férias do estado do Maranhão, que ela era funcionária lá, veio para o Maranhão de férias, tá certo? Com 8 meses casamos aqui. Eita, que coisa, hein? Coisa de Deus mesmo, né? Nesse e é um encaixe perfeito, isso, né? Exatamente. Nós estamos já casados há 44 anos. Temos 3 filhas. E Quase 6 boda netos. de ouro, hein? Quase boda de ouro. Como é que é o nome dela? Marinilce. Marinilce, a paz do Senhor, minha pastora. Que bênção.
Que maravilha. Eu vejo, o senhor é um homem, né, vitorioso, né? Porque, Sim, na é realidade, vitorioso. a gente vê a mão de Deus, né, em todas as partes da sua vida. Eu tive uma certa vez que o senhor me contou um pouco disso, né? Eu não sabia ler, não sabia escrever e tal. E eu falei, essa história vai ser interessante para a gente levar lá para o podcast. E aí, então, desse período de tempo se estabeleceu, né, a sua vida transcorreu Sim, toda profissional aqui. sim, toda profissional aqui. Sempre na área da engenharia civil, Sim, né? sempre na área da engenharia civil. Eu sempre fui também um cara que não fiquei muito tempo sendo servente. Logo eu passei a ser auxiliar de topografia, aonde me formei como topógrafo, né? Ah, E sim. com o tempo comecei a trabalhar como Legal. topógrafo, Que benção. entendeu? E essa parte ministerial, hein? Aí o desenvolvimento ministerial. Tá, meu movimento Vamos falar um ministerial pouquinho dessa começou, trajetória isso, das igrejas. começou aqui no Rio de Janeiro, né? No Rio de Janeiro. Na igreja que eu me congregava, assim que eu cheguei aqui, era uma igreja pertencente ao Ministério de Madureira. E passei a trabalhar na congregação, trabalhar em todos os departamentos que você possa imaginar numa igreja. Até mesmo sendo regente de mulheres, Olha tá só. certo? Ah, Eu fui. Eu fui líder de jovem, eu fui líder de obreiro, eu fui líder das mulheres, tá Deus certo? te preparando Sim, para a sim, presidência de uma sim. convenção hoje, Fui né? líder no caso de equipe de evangelismo e começamos a evangelizar e eu sempre fui graças a Deus, um grande ganhador de alma, né? Um grande ganhador de alma. Comecei uma igreja, minha primeira igreja que eu fundei foi debaixo de um pé de jamelão. Sabe o que é isso? Debaixo do Que pé de jamelão, ali ganhamos o primeiro jovem, através daquele jovem, ganhamos muitas almas para Jesus, ao ponto de termos uma necessidade de alugar alguma sala, alguma garagem, e para era literalmente uma árvore mesmo. Ali debaixo era do o pé de jamelão. local. Ali era O local de nossa culto. congregação local de culto. Hoje é uma bonita congregação lá da minha casa, né? Eu comprei o terreno, doei esse terreno para a igreja, construímos a igreja, hoje está lá. Que benção. É do seu campo, não? Não, não, É é do do campo de campo que eu era, Madureira. É de Madureira. Que linda história, hein? E como é que vai desse desenrolar, que vamos pular, para chegar na Comaderge, né? Até ali rolou muita coisa, é Então, lógico, na mas... Comadege, em 1994, né, em 94, eu tive a emancipação. Me tornei presidente da De igreja São Vitor. de São Vitor. Chegando ali em São Vitor, Ali era filial da onde, pastor? de Bangu, Bangu? Bangu, 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 Madureira. Bangu, Madureira. Eu tinha o meu pastor, em Bangu foi toda a minha formação de ministério, Ah, sim. né? Eu saí de Legal. Bangu já como pastor consagrado por Madureira. Uhum. Né? Então, fui consagrado na Convenção de Madureira. E ali ele me deu a emancipação, em 94. Houve, no caso, um momento muito difícil em Bangu, com Madureira. E foi na época, então, que eu fui para a Comadege ajudar a fundar a Comadege. Na Comadege eu comecei, fui o primeiro coordenador da Zona Oeste na Comadege, fui do Conselho Fiscal, fui o quinto vice-presidente, fui quarto vice-presidente, terceiro vice-presidente, segundo vice-presidente e Eita. fui primeiro vice-presidente Da da Comaderge. Comadege. De lá, E nós foi saímos, bastante tempo, né? A sim, sua foi de gestão. 94 até Agora, 2017. agora quando criou a Quando CPADERJ. começou a Comadege em dezembro de 2017. A Comadege, a CPADERJ, ela começou no coração de Deus. Porque eu não tinha intenção, no meu coração, de fundar uma convenção. O que eu queria era disputar a eleição na Comadege. Uhum. Tá certo? E foi numa época aqui difícil da Comadege, que estava naquela sai, não sai da geral e tal, ali pro Samuel Câmara. Teve Né? aquele... Você lembra desse período? Né? Lembro. Aí eu fui buscar apoio para a minha campanha, que eu estava em campanha para disputando a presidência da Comadege. Aí eu viajei para São Paulo, fui buscar apoio do nosso chefe maior, pastor Zé Wellington. Quando eu cheguei lá no culto, né, rolando lá a ceia, bonita, alegre,
Um pastor veio caminhando de lá para cá na minha direção, botou a mão no meu coração, aqui no meu peito, e profetizou para mim. Eis meu servo, eu não te quero naquela cadeira. Tenho preparado uma outra cadeira para você. Você vai tomar conta de um povo que eu vou entregar em tuas mãos. Meu Deus. Eu te confesso que quando eu ouço aquela profecia, eu fiquei me sentindo rejeitado. Porque eu não tinha no meu coração projeto, né, de fundar uma convenção. Aí terminou o culto e tal, aí eu fui falar com o pastor José Wellington. Quando eu chego o pastor José Wellington, ele olha para mim e fala assim, pastor Valdemir, comece um projeto novo no Rio de Janeiro. É, porque era urgente, né? Era urgente. Já tinha havido um rompimento, né? Aí quando foi ali, que ele me deu a ordem para começar um projeto novo, aí eu entendi a profecia, que com meia hora depois se cumpriu. Tá certo? Eu olhei bem para ele assim, né, e falei assim, pastor, eu sou um soldado obediente e gosto de obedecer a minha liderança. Né? Segundo a sua palavra, começarei o projeto novo que o senhor está me pedindo. Aí eu voltei para o Rio, vim embora. Quando cheguei aqui no Rio, reuni os companheiros que estavam me apoiando. Olha, senhora, aí eu contei sobre a profecia, contei sobre o projeto, aí muitos acharam legal, só que alguns me aconselharam que eu deveria disputar a eleição na Comadés para presidente. Eu falei para eles, não, eu não vou disputar aquela eleição. Se Deus já falou que não me quer, então eu não vou. Né? Então, se ele diz que tem um projeto, então vamos lá, um projeto. Aí fui lá e me desliguei da Comadés. Com 30 dias que eu me desliguei da Comadés, comecei o projeto. Quando eu comecei o projeto da criação da CPA10, na CJDB, na época, né, em 2017, só poderia, no caso, entrar com um processo para registro de uma comissão na CJDB se você tivesse 350 ministros. Aí eu fui buscar, no caso do ministro que nós só tínhamos 120. Não batia. Não batia. Aí eu falei, senhor, tu falou comigo lá em São Paulo. Tinha um projeto que vinha para minhas mãos. E agora? Vai bater na trave? Aí com 30 dias chegou 450 ministros. Meu Deus. Aí foi uma explosão, né? Foi uma explosão. Um chamando o outro. Demos a entrada na CDB, com 45 dias a mesa da CJDB nos homologou. O nome foi até sugerido pelo pastor José Wellington? Ou como é que partiu de vocês mesmo? Não, partiu de nós mesmos. Em reunião, partiu a CPA10. Né? O CPA10 é quase como CPAD. Vem da CPAD. Né? A gente lembrou da CPAD para fazer uma homenagem à CPAD. Né? Sim. Aí nós colocamos CPA10. Então se ouviu a inauguração, inaugurou 2 convenções praticamente, porque sim, a Comadés com o pastor Paulo Alves, né? Sim. E que o senhor foi vice dele também, né? Fui. Né? Chegou? Cheguei. Aí que era maravilhoso também o pastor Paulo Alves, né? Eu era adolescente, eu cheguei a conhecê-lo. Muito homem sensacional, né? Mas qualquer outro, na segunda vez que o senhor vier aqui, a gente conta a história dele, do senhor com ele. E fundou a CPA10, então, agora. A CPA10. E como é que está a CPA10? Como é que está a nossa convenção? O senhor está feliz? Está tranquilo? A CPA10 ela está muito bem, tem crescido além da nossa expectativa, né? Porque a nossa expectativa era ficar só no Rio de Janeiro. Só no Rio de Janeiro. Em pouco tempo, né? Em pouco tempo nós temos coordenadoria em Pernambuco, nós temos coordenadoria em Alagoas, nós temos coordenadoria em São Paulo, nós temos coordenadoria no Espírito Santo, nós temos coordenadoria... É nacional, né, praticamente. No Paraná, nós temos no Pará, nós temos coordenadoria em Minas, nós temos coordenadoria na Bahia... Enfim, então ela foi explosão. Hoje nós temos na CPA10 o número de pessoas que nós temos, tá certo? Nós crescemos talvez... Estão em todas as regiões, Sudeste, Nordeste, Norte. Talvez fomos a convenção que mais cresceu no Brasil. Hoje nós temos quantos ministros, pastor? Nós temos cerca de 1.800 ministros, mais 600 missionárias. Que bênção, hein? Que trabalho extraordinário, né? E já foi feito grandes trabalhos, né? Sim. O Moaderj, né? Hoje a UFIADERJ também. Né? O Moaderj, o primeiro congresso da UFIADERJ. Foi extraordinário. Explosão, né? Uma explosão.
Né? Da cerâmica, né? E o primeiro congresso da Umo a 10 também foi outro. Foi. Com o Júlio. Né? Com o Júlio, né? Estava aqui. Fez um bonito trabalho. Fez, o Júlio hoje não está conosco. Está nos representando em Portugal, né? Em Portugal, né? Espero que em breve a CPA10 esteja colocando uma base lá. Inaugurando uma coordenadoria lá, né? E agora é o Matheus. Né? O Matheus está tocando o tá fazendo um trabalho agora, bacana no dia 28 também. de outubro, né? Nós vamos ter o grande encontrão dos jovens da UMA10, da CPA10. Estará pregando o nosso presidente nacional da juventude, da CJDB. Ah, sim, já vi a chamada dele. Já viu, né? O pastor Zé Wellington Neto. Que é o líder lá da matriz de Belém. É verdade. Uma bênção. E a UFADERJ também indo de vento e popa, né? Com o pastor Elianildo, né? Sábado, que passou agora, nós tivemos uma bonita, apesar da chuva, né? Choveu a semana toda. Choveu muito no sábado. Principalmente nesse dia choveu muito, mas compareceu muita gente e foi uma glória, né? Deus se fez presente no Congresso das Mulheres. E agora, no sábado, nós teremos a nossa AGO, a 20ª, né? Isso. Queremos aproveitar a oportunidade, convidar todos os ministros, pastores, presbíteros, evangelistas, missionários e missionárias para estar conosco. No dia 2, sábado próximo, né? A nossa AGO será na nossa sede provisória, ali em Santíssimo, a rua Rodolfo de Melo, número 200. Terá início a nossa AGO às 8 horas, servindo o café da manhã. Às 9 horas começa a nossa devocional e nós vamos até às 5 horas da tarde. E à noite, aquele grande culto de consagração de obreiros. Nós vamos ordenar alguns obreiros. Que bênção, né? Crescendo cada vez mais. Vou levar o Osiel comigo agora. Já até liguei para ele hoje. Falei, Osiel, vou passar aí 6h30. Eu quero chegar cedo lá nessa Vai ser uma benção. Vai ser benção. Vai ser uma benção. E os projetos futuros? Está tendo uma união agora de todas as convenções, né? No Rio de Janeiro nós somos 7, né, pastor? 7. Pela primeira vez no estado do Rio de Janeiro. Tá lindo esse trabalho, hein? Né? As convenções se unem em torno de um projeto. Então, nós somos os presidentes das convenções, nós chamamos de Conselho Deliberativos. Depois nós temos o Conselho Político, que nós tiramos desse grupo, nós tiramos o Conselho Político. Então, tudo que se fala de política, fala dessa comissão política, né? Essa comissão, o senhor é o presidente, Eu sou o presidente dessa comissão. Eu faço parte do Conselho Deliberativo e sou presidente da comissão política do Centenário. O Conselho Deliberativo é só formado pelos presidentes das convenções. Isso. E toma a decisão. Que lindo, hein? Que trabalho bacana, né? E além das 7 convenções, nós temos as outras convenções que operam no Rio de Janeiro. Que tem um braço aqui, que tem coordenadoria aqui. Elas também estão juntas, né? Tá. Então, a Assembleia de Deus, que são filiadas à CJDB... Independente de que convenção for, nós estamos juntos. Vai estar junto. Então, o centenário ele acontece em 2024, né? Na verdade, a Assembleia de Deus no Rio de Janeiro está completando 100 anos, dia 24 de junho de 2024. Só que nós estamos fazendo umas prévias, né? Exatamente. Vai ter os pré-encontros, né? Teve pré-encontros. Nós comemoramos 99 anos da Assembleia de Deus e foi ali em Belfor Roxo. Isso. Belfor Roxo foi escolhido estrategicamente, porque lá é a segunda igreja. Eu era de lá, tá? Era de lá? Eu sou de lá. A segunda igreja fundada pelo Daniel Berg e Gunnar Wingre. Então tem uma história aquela igreja ali. Então foi justa, no caso, a nossa festa lá e foi uma bênção, multidão, aquela igreja lotou e o mesmo número que tinha dentro, tinha mais fora. Que bênção, né? Entendeu? Já tem um local para a realização desse centenário ou está ainda em discussão? Nós estamos ainda em discussão, mas nós temos 3 locais aqui que nós estamos será um dos 3. Ou Maracanã, ou lá no Rock in Rio, onde era o espaço do Rock in Rio, ou no Sambódromo. Tá. Entendeu? O Sambódromo também é uma boa ideia, né? Porque é muita gente, né? É muita gente. A Assembleia de Deus é a maior do Brasil ainda, né? Sim. O maior movimento evangélico do Brasil. Disparada, tá? Não tem jeito, passagem, né? que todas as denominações juntas não chegam a 50%. 50% na Assembleia de Deus. Em 2010 a estimativa era 12 milhões de pessoas. Agora deve ter muito mais.
né? Dizem alguém que nós já somos 40 milhões. 40 milhões. 40 milhões. Porque em 2010 era 12 mil, né? É. 12 milhões. Que coisa extraordinária, né? Então, vai ter um evento agora que eu vi, vai ter um fórum, Fórum Nacional da Juventude, né? Da Isso. CGDB. Isso vai acontecer no dia 16 e 17 agora de setembro. Aqui no Rio? Aqui no Rio. Certo? Que privilégio. E a nossa convenção está participando. Os nossos jovens estão participando. O Matheus mandou para mim até, falando, pastor Toniel, o Oziel, que eu gosto muito dele lá de... E aproveitando, quero pedir que você inscreva seus jovens. Tem que escrever. Sim. E todos os pastores que estão nos ouvindo, pastores presidentes, fazemos um apelo que inscrevam os seus jovens, para que a nossa convenção seja bem representada no Fórum Nacional da Juventude. Isso para nós é questão de honra até, né? De nós nos representar muito bem. E é um projeto novo da CGDB, né? Sim. Nunca houve um fórum desse nível. Né? Então, é uma coisa... Vai acontecer na igreja lá de Bom Sucesso, Assembleia de Deus de Bom Sucesso. Do pastor. Do pastor Jaime Soares. Sensacional também. Então, vai ser lá no Fórum Nacional no dia 16 e 17. Rapaz, que legal conversar com o senhor. É uma pena que a gente vai... No podcast a gente fica preocupado com o horário e a gente vai pulando etapas aqui, né? Mas qual seria a sua mensagem de estímulo aos pastores, pastor? É claro que o senhor poderia passar muitas experiências, poderia conversar com o senhor aqui, né? E tirando as experiências que o senhor já passou, mas nos dias de hoje, nesse tempo, 2023, depois desse Covid que nós passamos aí, que perdemos muita gente, né? E com certeza alguns pastores estão assim, de repente, desestimulados, meio tristes, porque perderam ovelhas, etc. Qual seria a palavra que o senhor deixaria para eles? As igrejas, depois do Covid, ainda algumas não se recuperaram. Outras igrejas até fecharam as portas. É verdade. Principalmente aquelas igrejas que funcionavam sendo alugadas, né? As igrejas que tinham templo próprio, essas igrejas elas ainda mantêm, né, com muita dificuldade. Mas mesmo assim também tiveram um prejuízo muito grande, né? Porque os membros ficaram em casa e alguns gostaram de ficar em casa e não retornaram. Saíram mais. Né? Hoje estão no grupo dos desigrejados, né? É verdade. Desigrejados. Mas o conselho que eu dou para os pastores é o seguinte: não desista do seu ministério, né? Não desista. Vamos dar a volta por cima nisso tudo. Deus está conosco. Glória a Deus. Né? Deus está conosco. É uma questão de tempo, né? Para a igreja retornar à sua plenitude, né? A sua plenitude. E Deus, ele sempre sabe o que faz, né? Não há tempestade que não passe. Não há noite sem manhã. Glória a Deus. Né? E até vou aqui dar um tema de uma mensagem para você, pastor. Se você está passando por grandes problemas, por grandes dificuldades, né? Deus chama a tua dificuldade de projeto. Glória a Deus. Na dificuldade surge um grande projeto de Deus na vida dos nossos pastores, dos ministérios por aí. Então, creia nisso que você vai ter ainda um grande projeto no meio disso tudo. É o nosso conselho para os pastores. Meus amigos, que maravilha esse bate-papo aqui com o pastor Valdemir de Araújo, a sabedoria pura em pessoa. E, pastor Valdemir, contatos para a CPADERJ, quem quiser se filiar à nossa convenção. Então, quem quiser se filiar à nossa convenção, ele tem a opção de entrar no nosso site, né? Nosso site. E ali baixar e se pedir a filiação. Sim. Né? Ou procurar na sua área os nossos coordenadores. E por falar em área de coordenadores, aqui eu vou falar algumas cidades que nós temos, né? Coordenadoria. Por exemplo, aqui em Nova Iguaçu nós temos a coordenadoria, né? Está ativa. Coordenador, pastor Itamar Peixoto. Nós temos aqui em Caxias, pastor Samuel. Nós temos São João do Meriti. São João do Meriti, o pastor Lenildo. Né? Tá fazendo um bom trabalho. Eu estou acompanhando. Está acompanhando ele? Estou acompanhando. Nós temos em Queimados, né?
Queimado, nós temos o pastor Jonathan, também está fazendo um bonito trabalho. Nós temos em Niterói, né, e São Gonçalo, que nós unimos agora as duas coordenadorias. Ah, sim, é o né? nosso É o nosso pastor... integrante da mesa, né? É o pastor... É o nome do pastor... Fizemos agora um trabalho lá agora de missões, né? Isso. A igreja dele é sensacional. Então, esqueci também agora esqueci o aqui o nome. nome do pastor. E região dos Lagos, nós temos em Maricá, pastor Vanderlei. Nós temos o em Vanderlei. Araruama, o pastor Damião, né? Em Campos, pastor Abel, né? Na região sul-fluminense, nós temos Napoleão, né? Grande Napoleão. E em São Paulo, né? Nós temos também uma grande coordenadoria em São Paulo, o pessoal do estado de São Paulo. Também pode nos procurar, que está vindo caravana em São Paulo aqui para a nossa convenção. Da outra vez teve bastante, um número expressivo, né, de ministros. Né? No Espírito Santo, né? Nós temos o nosso irmão Luciano Basto, tá? Ali no Espírito Santo. E no Recife, nós temos o pastor Romualdo, né? Romualdo. E no estado de Alagoas, o nosso coordenador foi para o céu. E nós estamos indo agora no MAGR, no mês de novembro, para ali empossar o novo coordenador de Alagoas. Pastor Valdemir, o nosso tempo esgotou, infelizmente, aqui, mas eu quero agradecer mais uma vez a sua vinda aqui. Mas foi rápido, né? Foi rapidinho, passa muito rápido. Passa muito rápido. E eu quero agradecer de coração mesmo o senhor ter vindo, era um sonho trazer o senhor aqui. Eu quero trazer também alguns integrantes, se eu indicar, da mesa, os diretores de departamento, quero trazer a Lenilda, quero trazer o Matheus, já falei com o Matheus para a gente falar, quando chegar ali próximo ao evento da UMOADERJ. E também o pastor Bolívar, vou trazer de missões, que faz um trabalho também extraordinário, né? Tem feito um trabalho muito bom, né, de missões. Bom, né? E os secretários, né? Quem o senhor indicar lá da mesa, eu vou estar trazendo aqui. Vou falar em Bolívia, nós agora mandamos para a África, né? Fizemos aquelas campanhas das cadeiras, né? Rapaz, aquilo ali foi sensacional. Os já compraram já lá, estão felizes. Ele já botou o relatório lá no grupo, gostei muito. Foi muito bom. Pastor, a última palavra então aí para o nosso povo, olhando para aquela câmera ali, tá bom? Pode ficar à vontade aí. A palavra que eu tenho para todos os nossos amigos que estão nos assistindo é que a CPADERJ é uma convenção diferente, diferenciada. É uma convenção que se porta como ministro. Nós somos uma família, né? Somos uma família. Nosso lema é trabalho. Trabalho, trabalhando em prol do crescimento da obra de Deus. Todos os nossos pastores são abraçados pela mesa diretora, são abraçados pelos coordenadores e são abraçados, então, pelos demais. Se você quer fazer parte da nossa convenção, venha, se filie a nós, temos o maior prazer em te receber. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Valeu, pastor. Tem mais outra coisa. Amanhã, sábado, a nossa GO. Todo mundo venha lá, gente. E participe. Tudo, ainda que esteja chovendo, vai para a GO. Maravilha, estaremos juntos. Gente, muito obrigado, meu pastor. Um abraço. Muito obrigado, Deus abençoe. Estaremos juntos na próxima quinta-feira com mais um convidado aqui no Pode Vinde. Grande abraço.